ao nosso canal Multiversos Integrativo e neste vídeo nós vamos construir o saber integrativo sobre o disfuncional e o funcional, sobre o satisfatório e insatisfatório, sobre o tudo ou nada e os seus diversos multiníveis com base ao integrativo, porque são nuances, gradações que compõem o inteiro, que compõem o tudo. Isto que nós vamos construir como conhecimento integrativo no vídeo de hoje. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga integrativa, epistemóloga, educadora, professora de profissionais da área da saúde, com mais de 15 anos de experiências, formada, brasileira, atualmente residente em Portugal, cidadã do mundo, e com as minhas formações em psicologia, administração, mestrado, doutorado, realizados no Brasil, nas Universidades Federais do Rio de Janeiro e Rural do Rio de Janeiro, e pela Universidade do Minho, aqui em Portugal, da província de Braga. Bem, e fica aqui o convite para quem quiser fazer contato direto comigo pelo nosso e-mail que está aí na descrição do vídeo, multiversosintegrativos@gmail.com, para desenvolver processos, vivências, psicoterapia, orientações, mentorias, coachings, de desenvolvimento de habilidades, de competências, à luz da psicologia integrativa. Então vamos lá, vamos falar sobre o funcional, o disfuncional, vamos falar sobre o certo e o errado, vamos falar sobre o tudo ou nada, o satisfatório, o insatisfatório, ou seja, os dicotômicos contrapostos, aqueles que são extremos opostos entre si, sendo entendido uma dimensão do extremo como positivada, como desejada, como aceita, ou seja, o funcional, o certo, o satisfatório, o desejado, o tudo. E o outro extremo, uma outra dimensão oposta à primeira, do negativo, do disfuncional, do errado, do insatisfatório, do não desejado, que são, na verdade, níveis extremos em termos de intensidade de propriedade de um inteiro que não se compõe única e exclusivamente pelos extremos opostos, pela máxima amplitude de intensidade oposta entre si em polos opostos, em níveis intensos opostos. Mas o inteiro, o tudo, se compõe de nuances graduais entre um extremo oposto, um polo extremo em termos de intensidade, que é oposto, contrário a um outro polo, que é extremo de intensidade, a esse primeiro, um outro polo extremo, mas o inteiro é composto por todos os níveis, todas as gradações que intermediam, que mediam esses polos extremos. E para se falar de integrativo, para se falar de inteiro, para se falar de tudo, de whole, nós temos que falar de todos os níveis de gradação, como se formassem espectrons. Espectrum é uma palavra que quer indicar, traz um signo de níveis graduais de manifestação, ou níveis graduais de intensidade de ação, ou níveis graduais de presença, níveis graduais
que, numericamente, se nós formos representar, suponhamos que utilizando a numeração de 0 como um polo extremo e de 10 como um outro polo extremo, nós teremos então os polos extremos nas máximas intensidades e contrapostos entre si com 0, representando, por exemplo, a máxima ausência, e o 10 representando a máxima presença. Isto são os polos extremos, são os limites extremos, né? Das fronteiras, a limitação se dá entre 0 e 10. Mas o inteiro, o whole, o tudo, o integral, ele se dá com todas as intermediações entre o 0 e o 10. Então, nós temos 0, entre 0 e 1 temos vários multiníveis também, mas vamos deixar esses multiníveis entre 0 e 1 para conversarmos depois. Vamos considerar só os números inteiros. Então, entre o 0 e 10 nós temos o 0, é um nível, o 1 é outro nível, o 2 é outro, o 3 é outro, o 4 é outro nível, o 5 é outro nível, o 6 é outro nível, o 7 é outro nível, o 8 é outro nível, o 9 é outro nível e o 10 a fronteira mais extremamente oposta de ação, de intensidade em relação ao 0. O inteiro, o tudo, ele é composto por todas essas gradações, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Claro que aqui eu deixei de lado, deixei fora dessa explicação ainda os outros multiníveis de gradação entre o 0 e o 1, que nós já conhecemos, que são os decimais, entre o 1 e 2, que são outros decimais, porque nós conseguimos subdividir as intensidades e ainda em proporções de ação ainda menores que as inteiras. Ou seja, nós dentro dos inteiros temos inteirezas, inteiros menores, como? Entre o inteiro temos o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, considerando a inteireza dos números inteiros, mas entre a inteireza do número inteiro 0 e 1, nós temos os números, as inteirezas menores, então é uma menor inteireza, que são os decimais, são 0, 0,1, 0,2, até chegar ao 0,9 e ao 1. E isso quer dizer o seguinte, que todo inteiro é composto por inteiros menores. E, Luciana, mas de onde você está trazendo estas informações? Que base é essa? A base da vida. A base, por exemplo, de um organismo vivo. Quer ver como isso acontece? Num organismo vivo, nós temos, por exemplo, um organismo vivo humano, eu, por exemplo, o meu corpo físico, a minha inteireza física, ela é composta do meu inteiro aqui que fala para todos vocês, que tem essas partes, é um conjunto de um organismo que está aqui é circunscrito dentro de um grande órgão chamado pele e que é composto por grandes conjuntos de inteirezas que têm partes em níveis graduais de ação funcionando entre si para que esse grande inteiro que é o meu corpo físico me permita a minha ação no mundo como esta de eu estar aqui explicando o funcional e o disfuncional, que são os extremos, os polos extremos contraditórios entre si e que estão repletos de gradações para formar o inteiro, assim como o meu organismo vivo, esse corpo, está repleto de gradações que funcionam nas suas inteirezas específicas para formar o meu inteiro corpo físico, Luciana, que está aqui conversando e construindo esse saber integrativo. E dentro desse meu corpo físico, Luciana, nós temos, por exemplo, uma inteireza
óssea, que é um todo repleto de ossos que estão interligados entre si, que vão aqui da cabeça, da caixa craniana, até lá embaixo, as falanges dos meus dedos do pé e até as extremidades das minhas mãos, com as falanges dos dedos da minha mão. Só que essa inteireza óssea, que inclusive promove modificações em si, nos seus sistemas de troca, de mineralização e de desmineralização do osso, para manter todos os nossos ossos vivos e renovados, eles estão interligados em multiníveis e a outros sistemas, como por exemplo, os sistemas das articulações, dos tendões, dos ligamentos, que também estão e se distribuem por todo o corpo, porque para ter o movimento da nossa cabeça, para ter o movimento da pegada dos dedos da mão, de extensão e de contração do braço, da perna, o movimento circular do tronco, estes todos tendões, articulações, ligamentos, também formam um sistema articular do nosso organismo que está interligado com o sistema ósseo e eles estão trabalhando a funcionalidade do sistema como um todo ósseo e articular do nosso corpo. Mas não são só esses, nós temos também interligados nosso sistema muscular, uma série de células alongadas que se unem, formam porções que são chamados músculos e que tem toda uma funcionalidade de contenção e de retenção e de movimento interligado ao sistema ósseo, ao sistema articular e de ligamentos, para preencher o nosso corpo físico, permitindo a nossa capacidade de motricidade, de movimento. Mas nós não somos só formados pela capacidade física do movimento. Nós temos, para manter tudo isso vivo e ativo, todo um sistema visceral e também todo um sistema de transmissão de comandos, que é o sistema nervoso, que vai regular junto com outro sistema, o sistema endocrinológico, um sistema de glândulas, que o sistema nervoso liberando neurotransmissores, que são componentes que sinalizam ações que vão por vias específicas através dos neurônios identificar comandos para serem executados ou para serem interrompidos no movimento em gradações de excitabilidade, de inibição. E esse sistema nervoso que se distribui por todo o corpo, interligado ao sistema muscular, ao sistema esquelético, ao sistema articular e ao sistema visceral, ele também se relaciona com o sistema endócrino, que é um sistema de liberação de bioquímicas, os chamados hormônios, pelas glândulas do nosso organismo, que são as produtoras desses hormônios bioquímicos, que vão através de um outro sistema, que é uma rede de tubos, de capilares, que é o nosso sistema de circulação, onde nós temos tubos capilares de condução dos líquidos, dos fluidos, do sangue, junto com o sistema circulatório linfático, que também é um outro sistema que drena, que faz a captura e também ele é fluido, ele também é liquefeito. Esses hormônios, eles circulam com também outros elementos químicos que são produzidos e secretados por outras partes do nosso organismo, também junto com a parte do sistema respiratório, que são os gases que também vão circular pelo sistema circulatório através do sangue e também vão ter circulação por outras vias circulatórias através da linfa. Isso faz com que os comandos bioquimicamente, assim como os comandos dos neurotransmissores e os comandos hormonais, indiquem todas as movimentações que o corpo precisa fazer para manter tudo nutrido e tudo integrado, tudo em alguns multiníveis sendo excitados para que iniciem atividades, em outros multiníveis sejam, nas outras gradações, sejam inibidos para manter o equilíbrio, para que então a circulação desse conjunto de movimentos em multiníveis nos seus
nas suas microinteirezas de cada sistema, como sistema circulatório, como sistema visceral, como sistema músculo-esquelético, como sistema articular, permitam que essa inteireza maior, o corpo vivo da Luciana, funcione equilibradamente, de modo dinâmico, ou seja, tem partes que vão ser excitadas nos seus multiníveis, nas suas gradações de funcionalidade, e outras que simultaneamente serão inibidas, ou seja, nas suas gradações, nos seus multiníveis, serão paralisados ou reduzidos as suas ações, para que no todo esse sistema se mantenha viável para se manter vivo e ativo no mundo. E isso se dá numa série de gradações de ações interrelacionadas, integrativamente existentes e coexistentes para que a vida seja viável. E não só olhando, por exemplo, um organismo vivo humano funcionando, também quando o olhamos, por exemplo, desregulado, que nós costumamos chamar de adoecido, nós vemos que os multiníveis estão funcionando em padrões que não são bem integrados, integrativamente conectados e, portanto, geram uma sobrecarga disfuncional daquilo que deveria se manter funcionalizado e, portanto, que nós chamamos de um adoecimento ou de aspecto patológico. E se nós analisarmos também todo o movimento vivo, vamos perceber que na movimentação de vida, ela também ocorre em gradações, ela ocorre em níveis intermediários entre os polos opostos e extremos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se nós pegarmos a origem da vida, ela vem com um conjunto pequeno de células que surgem a partir da doação de um gameta feminino e de um gameta masculino e que se unem a sua carga genética e cromossômica com as instruções do início do processo de divisão e de organização celular. A partir daí, todo um comando gradativamente de processo de divisão celular e de especialização celular vai ocorrendo e isso vai complexificando esse organismo vivo. E ele passa um tempo de maturação dentro do ventre uterino materno, no caso dos mamíferos, outras espécies dentro do ovo, sempre dentro de algo que os protege, que os nutre, permitindo que ele se prepare, ele se divida, ele desenvolva a sua proporção, as suas especializações também, para vir ao mundo de modo viável e seguro. E quando ele nasce e vem ao mundo de modo viável e seguro, ele continua precisando de proteção, de nutrição, de cuidados, para que em multiníveis graduais esse organismo vá adquirindo, esse ser vivo, condições de autônoma e independentemente realizar a sua capacidade de se nutrir, se proteger, desenvolvendo os aspectos da cognição necessários para ele selecionar o que ele deve ter de contato e o que ele deve introjetar, organizar, para que ele se mantenha viável e para que ele arranje, ele constitua os seus parâmetros organizacionais de referência para ele manter-se no mundo adquirindo as suas condições, as suas competências e a sua autonomia própria para adquirir nutrientes, para poder se proteger, para poder desenvolver os trabalhos necessários e suficientes para que ele continue se relacionando, para que ele continue se nutrindo, se protegendo, desenvolvendo habilidades diferentes que cognitivamente vão lhe dar a condição de se relacionar com outros seres vivos daquela espécie e estabelecer ali as fronteiras das trocas, da sua ação no mundo, do seu trabalho no mundo, da sua captura daquilo que vem do mundo, dos parâmetros necessários para ele selecionar o que captura,
para ele organizar, associar internamente e responder ao mundo aquilo que ele capturou. E se nós olharmos, desde o menor ser que nasce, ele vem com níveis limitantes dessas capacidades, mas que vão sendo gradativamente ampliados e desenvolvidos numa capacidade de apropriação. Então, se ele começou lá muito perto do zero, dependente, ele imediatamente depois começa a adquirir autonomia e se relacionar no mundo e já ter capacidades de ação no mundo, saindo do zero para um nível 1. Depois ele ainda aprimora e sofistica, aperfeiçoa, torna ainda mais potente sua habilidade e sai do 1 para o nível 2, e sai do 2 para o nível 3, depois do 3 para o 4, e assim ininterruptamente, porque esse processo de cognição, esse processo de autodesenvolvimento, de contato, captura, apropriação, assimilação, associação, integração, para gerar os questionamentos, para gerar a tradução, a identificação, a opinião própria e, a partir disso, uma ação que está integrativamente associada àquilo que foi capturado, isso se dá ininterruptamente na vida de todo ser vivo, até o ponto que o seu complexo, a sua inteireza maior orgânica já não esteja mais viável, já está desgastada pelo tempo de utilização, pelo seu tempo de vida e vá se degenerar integrando os elementos que estão lá na natureza, se desfazendo e integrando-se lá na natureza para gerar nutrientes e composições que favoreçam outras vidas serem iniciadas. Então, quando nós estamos falando de inteiro, quando nós estamos falando de tudo, de whole, quando nós estamos falando de integrativo, nós estamos falando de algo que é composto por todas as gradações do mínimo, do nulo, do praticamente entendido como ausente, e as suas gradações mínimas, né, as suas gradações de níveis de ação, de potência entre o mínimo até chegar à máxima gradação de potência, de ação, do máximo, vamos dizer assim, e lembrando que a cada nível entre o mínimo e o primeiro nível depois, nós temos outras inteirezas também gradativas, ou seja, também em multiníveis que o compõem, sendo sempre nós grandes inteirezas compostas por inteirezas menores que são integradas entre si para compor a inteireza maior. Então, quando nós falamos de funcional, disfuncional, tudo ou nada, mínimo, máximo, micro ou macro, quando nós falamos de satisfatório, insatisfatório, de negativo, positivo, nós estamos deixando de considerar, de mencionar, de estudar, de integrar as gradações que existem entre esses polos opostos extremos, chamados também de duais, dicotômicos. E eles são polos orientadores dos multiníveis, que são sinônimos de gradação, que estão presentes entre esses polos opostos. Então, quando se pensa à luz do integrativo, se deve pensar em buscar sempre as gradações, os multiníveis que fazem parte desses polos de intensidade, de ação, de parâmetros contraditórios, duais, dicotômicos entre si, e não se considerar só os opostos, porque nós devemos entender algumas questões. Se nós analisarmos o zero, que seria o nada, nós teríamos que considerar inexistência. Mas se consideramos existência, então não há um zero. Há, sim, algo entre 0, algumas coisas que estão presentes ali muito próximas do zero, para que haja ação.
E do mesmo modo, se considerarmos o 10, o máximo de ação, a máxima ação, ela não pode, por exemplo, se ausentar de algum mínimo de inação, porque os sistemas têm que se manter em equilíbrio. Ela não pode chegar só a uma ação intensamente executada, porque essa intensidade máxima destruiria ela mesma se não tiver uma autorregulação, algo que considera uma inibição de partes que fazem esse todo, essa inteireza funcionar. Então, quando nós pensamos, vamos ficar nos números, porque tem que haver um balanço, um equilíbrio. Funções são excitadas, ações são sobrecitadas e outras são inibidas para que o todo, a inteireza, funcione. Então, quando nós pensamos também nesses polos opostos, nós temos que pensar assim, que no tudo, no máximo, no desejado, no funcional, tem partes graduais de ação do indesejado, do mínimo, do disfuncional, do negativo. No positivo, tem partes do negativo em ação ali. Quando nós pensarmos no negativo, tem partes do positivo em ação ali. Quando nós considerarmos o disfuncional, tem partes que são funcionais que estão manifestas ali. E integrativamente falando, nós deveremos investir o contato, o estudo, a observação, a captura em busca destas gradações que são parcialidades, são multiníveis entre os polos opostos. E assim, ao estudar, a ter contato com essas gradações, que são mediações, que são multiníveis, que se manifestam entre os polos opostos, nós manteremos condição de fazer os ajustes e podermos ter conscientemente contato com as funcionalidades e as disfuncionalidades, as integrando, formando as inteirezas que nós estamos articulando naquele momento, que nós estamos capturando, conhecendo e podendo ali manifestar contato, percepção, interpretação e tomar as nossas decisões de ação com base a estes multiníveis que são possíveis de serem articulados, de serem ajustados, de serem integrados e conectados na nossa inteireza no mundo. E assim, aqueles pensamentos extremados, aquelas ações extremadas, é tudo ou nada, deixam de existir, porque no tudo as parcialidades, as gradações, os multiníveis existem. E se nós as identificarmos, poderíamos compor ações, compor desejos, compor planos, desenvolver competências que são acessíveis de nós realizarmos. Bem, assim construímos então esse conhecimento, entendendo que o funcional e o disfuncional são porções em parcialidades, em gradações, em multiníveis, presentes no inteiro, presentes no tudo, e que esta escolha que é proporcionada pelo integrativo é de ter contato, de estudar, de caracterizar, de conhecer estas parcialidades nos seus multiníveis e, a partir desse conhecimento, delinear, planejar ações para estas parcialidades na sua condição possível de ser feitas e para aquelas que ainda não, desenvolver um planejamento de aquisição de habilidades, competências, conhecimentos, para que num outro momento seja possível ter contato e integrá-las no nosso todo, no nosso tudo, na nossa inteireza, valendo lembrar que o nosso todo é aquela inteireza que nós articulamos no momento e que também tem parcialidades que estão no campo do inconsciente, que estão no campo da inacessibilidade, que nós ainda não podemos, não conseguimos, não temos condições de ter contato,
mas num outro momento poderemos ter. Bem, pessoal, é sempre um grande prazer fazer a construção desse saber integrativo com todos. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui. E para aqueles que gostem e que quiserem, eu peço que compartilhem o vídeo para chegar ao máximo de pessoas. Para aqueles que querem fazer os comentários, para que a produção temática se aprimore e traga questões que são do interesse de cada um de vocês, por gentileza, comente aí no nosso vídeo. Para aqueles que demandam mais movimento conosco, que possam fazer contato pelo e-mail do multiversosintegrativos@gmail.com, que está na descrição desse vídeo. E eu espero que esse saber que foi aqui construído chegue à inteireza para integrativamente compor vidas o mais amplamente possível. Gratidão profunda, pessoal!